Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 5 de julho, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Testemunhas Improváveis. Para podermos entender um pouco daquilo que é o pano de fundo do nosso estudo de hoje, precisamos compreender um momento histórico vivido por Israel. No período intertestamentário, de maneira muito especial, o Alexandre o Grande começou um processo de conquista do mundo conhecido de então. Quando ele chegou em Israel, ele tentou colocar em marcha aquilo que era a estratégia que ele usava para fazer com que o mundo todo fosse absorvido pela língua grega e ao mesmo tempo pela filosofia e religião grega. Quando ele chega até Israel, ele tenta fazer com que esse processo de massificação, tentando transformar o mundo numa Grécia, não funcionou muito bem em Israel. Israel possuía uma religião muito forte, adoravam a um Deus, criador do céu e da terra, e todos os pressupostos da filosofia grega, bem como da religião grega, não conseguiram encontrar muito espaço em Israel. Mas Alexandre era um estrategista. Ao invés de forçar as pessoas a serem ou se acostumarem com a própria filosofia grega e a religião grega, ele, na região da Galileia, junto do mar da Galileia, ele escolheu 10 cidades, algumas ele mesmo fundou, outras ele simplesmente trabalhou e ampliou. Essa região, com essas 10 cidades, foram brindadas com filósofos gregos, com templos às divindades gregas, com bibliotecas magníficas, contendo toda a literatura e, ao mesmo tempo, os principais trabalhos dos principais filósofos gregos, e com isso o grande objetivo de Alexandre era fortificar a presença grega, bem como da filosofia grega naquela região, para que através dessas 10 cidades ele conseguisse alcançar o restante do país. E ele foi muito feliz nessa estratégia. No período intertestamentário, a filosofia grega impermeou a própria religião de Israel, a tal ponto que muitos movimentos acabaram surgindo para tentar impedir que houvesse uma debandada do povo em relação ao conhecimento do Deus verdadeiro. Foi exatamente para poder correr ou para poder expurgar essa tendência de secularização que esse processo estava trazendo para Israel, que surgiu um movimento reformatório dos Hassidim, que posteriormente acabaram se tornando os fariseus. É isso mesmo, o movimento dos fariseus surgiu de uma tendência ou uma reação a uma secularização que estava acontecendo por causa da filosofia grega dentro do território de Israel. Mas o fato é que essas 10 cidades eram conhecidas como cidades de povo muito secularizado, de pessoas que não tinham compromisso com a palavra de Deus, mas que viviam os princípios da religião e ao mesmo tempo da filosofia grega. Agora guarde esse conceito e você está pronto para poder entender o texto de hoje, que é Marcos capítulo 5, versos 15 a 20, onde você tem a possibilidade de poder perceber o momento em que o Senhor Jesus atravessa o mar da Galileia. O capítulo 4, versos 35 a 41, serve como pano de fundo para isso também. O momento daquela grande tempestade, Jesus dorme no barco, os discípulos clamam a ele, ele se levanta, diz duas palavras: cala-te, aquieta-te, o mar se acalma, faz-se grande bonança. Ao amanhecer do dia, eles aportam na região de Gadara, que fazia parte da região de Decápolis, ou das 10 cidades. Cidades fortes, cidades com uma economia bem sólida e ao mesmo tempo com uma base da filosofia grega e da religião grega muito fortes. Quando eles estão chegando na região de Gadara, vindo dos sepulcros, vem um homem possuído por espíritos maus, e esse homem vem até Jesus. Quando ele abre a boca para poder tentar pedir socorro ao Senhor Jesus, quem fala por ele eram os demônios que ali estavam. Os discípulos, nessa altura, quando vem o homem completamente nu, vindo dos sepulcros, com correntes que ainda pendem dos seus braços, os discípulos correm de volta para o barco. Mas quando olham para trás, eles se apercebem que Jesus ainda estava em pé na praia. O homem vem até Jesus, ele se ajoelha diante do Senhor para pedir socorro e os demônios falam através dele. O que é que você quer conosco, Jesus? Viesse atormentar-nos antes do tempo? E Jesus pergunta o nome dos demônios. E os demônios vão dizer a ele que legião é o seu nome porque eles são muitos. E Jesus ordena que eles saiam daquele homem.
E os demônios agora dizem que eles não querem sair daquela região, da região de Decápolis. Eles querem continuar por ali. Até porque a secularização, a religião grega e ao mesmo tempo a falta de compromisso e de conhecimento da palavra de Deus permeavam aquele lugar todo. Então você percebe nitidamente que os demônios não querem ir embora dali. Eles pedem para poder entrar numa manada de porcos. E Jesus permite. Eram cerca de 2.000 porcos que quando os demônios tomam conta deles, eles pulam de um precipício e se afogam no mar. Os donos dos porcos vêm, percebem duas coisas. Primeiro, que os porcos estão mortos. E por outro lado, vem o homem que anteriormente vivia nos sepulcros, que andava nu por todos os lados, se cortando com correntes que lhe pendiam dos pulsos. Ele estava perfeitamente lúcido, de banho tomado, vestido, e ouvia a palavra de Jesus Cristo. Esse pessoal fica muito assustado e diz para Jesus: Jesus, nós não queremos você aqui no nosso território. E o mais interessante é que Jesus vai escutar os demônios que pediram para não ir embora e vai escutar também as pessoas que não o querem ali. E Jesus diz: ok, eu já estou indo. O ex-endemoniado, agora liberto, discípulo de Jesus, olha para ele e diz: Senhor, eu vou contigo. E Jesus olha para ele agora, e o mais interessante é que Jesus que ouviu os demônios, Jesus que ouviu as pessoas que o queriam fora daquele lugar, olha para aquele homem e diz assim: eu não quero que você vá embora, eu quero que você fique. E quero que você vá contar para todos os seus familiares, para todos os seus amigos, daquilo que eu fiz por você. Quero que você dê o seu testemunho. E aquele homem que insistia com Jesus para poder ir embora, recebe de Jesus agora uma negativa. Jesus diz a ele: eu vim aqui para poder curá-lo. E eu quero que você conte isso para as pessoas que são mais próximas de você. E Jesus não permite que o homem vá junto com ele. E Jesus entra no barco e vai embora, até porque o próprio Cristo havia mencionado dentro dos evangelhos que o objetivo primário dele era trabalhar com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquele homem fazia parte da região de Decápolis. O que vai acontecer como desdobramento disso? Os evangelhos não vão mencionar, mas nós vamos descobrir o que é que está acontecendo, o que vai acontecer logo depois daquele momento, um pouco mais adiante daquele momento, quando o apóstolo Paulo, antes de se tornar apóstolo, antes da sua conversão, ele vai para a região de Damasco com cartas dos principais sacerdotes para prender os cristãos que estavam em Damasco, que eram uma comunidade muito grande, mas muito grande mesmo. A segunda maior comunidade que havia em todo o território. E o mais interessante é que Damasco fazia parte da região de Decápolis. Como é que haviam tantos crentes, tantas pessoas crentes em Cristo Jesus na região de Damasco e ao mesmo tempo na região de Decápolis? A resposta simples é porque um homem que havia sido possuído por espíritos maus e havia sido libertado por Cristo Jesus, havia testemunhado às pessoas daquela região do que Jesus havia feito por ele. O testemunho pessoal desse homem conseguiu aquilo que nem mesmo o próprio Cristo conseguiu. Porque as pessoas de Decápolis não quiseram ouvir Cristo, mas ouviram aquele indivíduo que tinha uma história para poder contar. Eu era endemoniado, eu vivia nos sepulcros, andava nu, mas tive um encontro com Cristo Jesus que me libertou. E hoje eu tenho a possibilidade de ter de volta a minha capacidade de raciocínio, sou completamente liberto. E Ele pode fazer o mesmo por vocês. Esse homem conseguiu aquilo que parecia improvável. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, do livro O Desejado de Todas as Nações, na página 340, onde Ellen White vai falar sobre a importância do testemunho pessoal. Veja o que ela diz. Como testemunhas de Cristo, devemos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto, ouvido e sentido. Se seguimos Jesus, passo a passo, teremos algo positivo a contar sobre a maneira pela qual Ele nos tem conduzido. Podemos dizer como temos experimentado suas promessas e comprovado a fidelidade delas. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. É esse o testemunho que nosso Salvador pede de nós. E por falta dele, o mundo está a perecer. O que ela está dizendo aqui é que o mundo hoje está vivendo uma situação de verdadeiro caos, porque a maior parte das pessoas, em primeiro lugar, não tem construído uma história sólida com Cristo Jesus. Não tem uma experiência forte com Deus. E experiência com Cristo você tem quando se entrega verdadeiramente a Ele e quando você caminha com Ele.
quando você tem a possibilidade de crescer no conhecimento da sua palavra, na oração, na busca, então você pode ter a certeza de que o Senhor Deus, Ele vai construir junto com você uma história de resposta às orações, de cumprimento de promessas na sua vida. E quando você se aproxima de alguém, se você for falar apenas da teoria do Evangelho, pode ser que isso não vai chamar a atenção de muitas pessoas. Mas quando você chega e vai dizer assim, eu experimentei essa promessa na minha vida, e você dá o seu testemunho pessoal, as pessoas param para poder ouvir. Hoje em dia, a maior parte das pessoas está procurando indivíduos que tenham uma história para comprovar a sua teoria. E não uma teoria vazia. Teorias vazias nós temos muitas na nossa sociedade pós-moderna. Mas pessoas com uma experiência forte, sólida e que compartilhem essa mesma experiência com outros, não são muitos. Ellen White vai terminar dizendo, é esse o testemunho que nosso Senhor pede de nós. E por falta dele, o mundo está a perecer. O Senhor Jesus nos chama para podermos ser porta-vozes de um testemunho pessoal forte, mesmo que nós não pareçamos testemunhas tão prováveis, mesmo que não tenhamos estudado teologia ou que conheçamos de perto aquilo que são os pilares da própria teologia. Eu gostaria de orar nesse momento por você, para que você tenha uma experiência forte com Deus e, acima de tudo, para que você compartilhe essa mesma experiência com os demais. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e obrigado porque o Senhor constrói na nossa vida uma história de vitória, uma história de testemunho, uma história onde temos a possibilidade de poder dizer, eu comprovei o Evangelho, ele funcionou na minha vida, eu tenho uma história com Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, a construirmos essa história e a compartilharmos essa mesma história com os outros, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?